Meus amados irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Cristo, conforme o relato de João, capítulo 5, versos de 1 a 9. João, capítulo 5, versos de 1 a 9. Peço que você, após a leitura, mantenha a sua Bíblia aberta nesta passagem para considerarmos juntos esse texto. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. O Senhor Jesus Cristo acabara de chegar na cidade de Jerusalém. Tinha acabado de chegar para a festa que acontecia na cidade. Na dinâmica da agenda do povo de Israel, havia festas nacionais. Eram festas de convocação solene. Toda a população de todo o país rumava para Jerusalém. Era um tempo de grande alegria, de grande celebração. Mas é curioso que Jesus Cristo, por um momento da festa, deixa aquele ambiente de exultação, de alegria, de festejo, e se direciona ao tanque de Betesda. Quando você vai a Jerusalém hoje, você pode ver as ruínas desse tanque, praticamente um quarteirão. É por isso que o texto diz que ali jazia uma multidão de enfermos, não era pouca gente. A palavra Betesda significa literalmente casa de misericórdia, mas aquela casa de misericórdia não era um hospital comum, não era um lugar onde as pessoas iam, ficavam internadas, recebiam tratamento e saíam. A casa de misericórdia de Jerusalém era uma espécie de depósito de pessoas enfermas incuráveis. É por isso que o texto nos informa que estava ali uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, pessoas com a esperança morta, com a causa perdida, com um problema sem solução. E é curioso que Jesus percorre os pavilhões, eram 5 pavilhões, 5 andares, trafegando no meio desta multidão de gente amassada pela vida, com a esperança morta, com o carimbo da desesperança. E por providência divina, no meio de tanta tragédia, Jesus encontra um, que poderíamos dizer que era a maquete da desesperança. Um homem que estava ali há 38 anos, quem sabe com o seu corpo cheio de feridas. Ele era paralítico, quem sabe deitado num pedaço de pano roto, ou num colchão poído, cheirando mal. E o Senhor Jesus não apenas vê esse homem, Jesus conhece esse homem, o passado desse homem, os dramas desse homem, a causa do sofrimento desse homem, conforme o versículo 14, que era o pecado. E então Jesus olha para esse homem
e faz uma pergunta, óbvia demais para se fazer, a um enfermo. Jesus pergunta assim: queres ser curado? Que pergunta mais óbvia. Que enfermo não quer ser curado? Quem chega no local daquele, sem ter a perspectiva de quem sabe um dia sair dali, porque acontecia um fenômeno, diz o texto, um anjo descia, movimentava a água do tanque, e a primeira pessoa que pulava no tanque sarava de qualquer doença. Mas o candidato do fim da fila para um milagre desse é um paralítico. Ou alguém joga ele no tanque, ou ele não vai para o tanque. Um cego, um surdo, pode não enxergar, mas tem agilidade, tem movimento. Ele não. E Jesus pergunta: queres ser curado? E o homem responde devagar, de forma evasiva, divagando no assunto, diz: eu não tenho ninguém que me põe no tanque quando a água é agitada. Ele só viu uma saída para ele, ele só conhecia um estilo de milagre, alguém tinha que jogar no tanque. Então Jesus olha para ele e disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. E o milagre acontece, porque imediatamente o homem ficou curado, tomou o seu leito e pôs-se a andar. Esse texto, irmãos, enseja para nós algumas verdades que eu passo agora a descrever para você. A primeira verdade que esse texto nos menciona e traz a nós é que Jesus, como médico dos médicos, chega na casa de misericórdia. E ele chega na casa de misericórdia porque ele se importa com as pessoas. Eu quero dizer para você que Jesus está aqui hoje. E esse templo aqui se transforma numa casa de misericórdia. Graças a Deus você veio. Você não é um paralítico. Graças a Deus você está aqui, está enxergando. Graças a Deus você está aqui e não está preso numa maca, numa cadeira de rodas, sem poder andar. Mas há doenças, irmãos, que são detectadas na nossa vida, que talvez estão acontecendo com você há anos, há décadas. Problemas que você não sabe resolver, que rolam durante o tempo, que se tornam crônicas, são hábitos, são vícios, são manias, são correntes invisíveis, são vícios, são ídolos do coração, que você já lutou, você já chorou, você já orou, você já jejuou, mas eles estão aí grudados em você, tenazmente assediando você. E você é crente, e você é um servo, uma serva de Deus, mas essa área específica humilha você, machuca você, passa ano e entra ano, e você não se liberta disso. E hoje Jesus está aqui, e Ele se importa com você, e Ele conhece você, e Ele conhece o seu passado, Ele conhece as dores do seu presente, Ele conhece a ausência de perspectiva do seu futuro. Eu penso que este homem aqui é mais do que um nome, ele é um emblema. É assim como Jesus olhou para aquele homem e perguntou assim: você quer ser curado? Jesus conheceu também a mulher samaritana e sabia que ela tinha passado por 5 divórcios, estava morando com um amante. A mesma coisa que Jesus fez com Zaqueu, conhecendo o coração dele, e disse: eu quero ficar na sua casa hoje. Ou como Jesus conheceu aquele jovem rico que amava o dinheiro e perdeu a vida por causa da riqueza. Ou como Jesus viu em Judas Iscariotes que ele era um ladrão, nunca foi convertido. Ou como Jesus viu aquele ladrão da cruz verdadeiramente arrependido. Eu quero dizer para você que hoje Jesus está aqui e Ele conhece você, e Ele se importa com você. Ele conhece a sua história, conhece a minha história.
aquelas áreas da vida que talvez ninguém saiba por que estamos nessa luta. Quando Jesus curou aquele homem, está lá no versículo 14, e Jesus dá um alerta para ele. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Jesus conhece a nossa história, às vezes pecados de estimação, pecados guardados no secreto, nas gavetas mais escondidas da nossa alma, coisas que você não conta para o amigo mais íntimo. E Jesus está aqui hoje fazendo um verdadeiro diagnóstico da nossa vida, sabendo quem somos, sabendo há quanto tempo nós estamos sofrendo, sabendo quantas vezes a água já foi agitada à nossa volta, e outros já foram curados, e outros já foram perdoados, e outros já foram libertos, e nós permanecemos ainda na nossa maca. E a pergunta que ele faz para você e para mim hoje é esta: você quer ser curado? O Senhor Deus marcou essa agenda com você e comigo hoje. Você não veio para este Conexão por acaso, porque aqui está o médico dos médicos e ele se importa com você. Mas mais do que isso, olha comigo o verso 6. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Eu encontro aqui, meus amados irmãos, a compaixão desse médico, porque Jesus podia ter passado de largo dele, Jesus poderia ter feito apenas uma visita e constatado o drama, como tantas vezes nós vemos pessoas sofrendo, vemos pessoas caídas, vemos pessoas machucadas pela vida, sentimos angústia, sentimos dor, sentimos misericórdia, mas não fazemos nada, ou não podemos nada. Mas Jesus se compadece deste homem, que talvez já não tinha mais esperança, ninguém se importava com ele, ele era um pária da sociedade, ele era uma carcaça humana numa maca mal cheirosa, ele era um aborto vivo, não tinha família, não tinha amigos, não tinha ninguém que lutasse pela causa dele, há 38 anos esperando um milagre, à luz do texto, vendo coisas acontecendo à sua volta, mas com ele não acontecia. A chuva caía ao seu redor, mas não caía em cima dele. O milagre acontecia à sua volta, mas não acontecia com ele. E nesse momento Jesus entra e se compadece dele, e se importa com ele, e se envolve com ele, para mudar a história dele. Eu quero dizer a você hoje, que não importa como você veio aqui, talvez curtindo a dor da solidão, talvez o chicote da culpa, talvez um deslize, uma queda, um fracasso. Quem sabe você tem saúde no seu corpo, mas a sua alma está doente. Quem sabe você tem recursos financeiros, mas você vive na mendicância espiritual. Quem sabe você tem muitos amigos à sua volta, que rodam e rodeiam você, mas você vive numa solidão crônica. E hoje o médico dos médicos está aqui, e ele se importa com você, e ele conhece você, e ele é luz para as suas trevas, ele é paz para o seu drama, ele é alegria para a sua tristeza, ele é remédio para a sua cura, ele é o libertador para a sua escravidão, e ele está aqui hoje perguntando a você: você quer ser curado? Talvez a sua situação seja aquela do verso 7, respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém. Então, se você já se sente assim, sem ninguém, sem recurso, até sem fé, ou até sem esperança, chegou no fundo do poço, no fim da linha, você é um forte candidato a um milagre de Deus essa noite. A extremidade do homem é a oportunidade de Deus. Quando você chega no fim da linha, diz: não tem mais jeito, não tem mais saída para mim, pois é nessa hora que Deus abre um caminho no deserto.
É nessa hora que Deus abre o seu mar. É nessa hora que o rio se abre e você passa. É nessa hora que Deus opera gloriosamente na sua vida. Jesus está aqui, irmãos. Ele habita conosco. Ele anda no meio das igrejas. Ele sonda o coração, Ele sabe quem é você, Ele conhece o seu nome, Ele conhece a sua família, Ele conhece o seu endereço, Ele conhece o seu passado, Ele conhece os seus dramas, Ele conhece as suas feridas emocionais, Ele diagnostica a sua vida hoje, nesta noite, neste lugar. E Ele está perguntando: você quer ser curado? O Senhor não está perguntando assim: há quanto tempo você está sofrendo? Quão grave é o seu problema? Em quantas portas você já bateu? Quantos milagres você já viu acontecendo e você está esperando o seu? E hoje Jesus está aqui para tratar de você, tratar de mim, tratar de nós e fazer um grande milagre na nossa vida. Mas notem que esse médico, ele não apenas se interessa por você. Em segundo lugar, esse médico faz um diagnóstico correto da sua doença. A primeira coisa que me intriga no texto é a pergunta de Jesus. Olha comigo no versículos 5 e 6. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Irmãos, não tem palavra de Jesus sem propósito. Quando Jesus faz essa pergunta, é porque antes de curar esse homem, Jesus precisava que esse homem entendesse qual o diagnóstico dele. Quando você vai a um médico, primeiro ele faz exames, primeiro ele diagnostica o problema, primeiro ele faz uma investigação do problema que você tem, para que você possa ter consciência do seu problema, então ele dá o remédio. Porque se você não sabe qual é o seu problema, você nem vontade de ir ao médico você tem, ou se o médico passa um remédio, ou uma orientação, ou uma cirurgia, ou um tratamento mais longo, você: não, eu não estou precisando nada disso não, eu não vou fazer isso não, eu estou bem. A pergunta de Jesus tem um propósito: esse homem entender qual é o problema dele. Você precisa entender isso. Você quer ser curado? E notem vocês que quando Jesus faz isso, Jesus está rebuscando, dragando, trazendo à tona o passado desse homem. Porque há 38 anos ele cometeu um pecado. E um pecado tão grave que levou à enfermidade física. Nós chamamos isso nas Escrituras de doenças hamartiagênicas. Doenças que são consequência de uma prática pecaminosa ou de um problema ocorrido lá atrás que refletiu no nosso físico. Parece-me que a Organização Mundial de Saúde afirma que mais de 50% das pessoas que passam por um hospital são vítimas das chamadas doenças psicossomáticas. Problemas emocionais, problemas espirituais não resolvidos, não tratados, que vão gerando enfermidade, que vão gerando doença, que vão enfermizando as pessoas. E Jesus entende que esse homem está enfrentando exatamente isso. É preciso que eu entenda quem eu sou, pecador, e que eu ofendi a santidade de Deus, que eu violei a lei de Deus, que eu ultrajei a justiça de Deus. E que muitos dos sofrimentos que eu estou colhendo e enfrentando na vida tem a ver com essa semeadura que eu fiz. E antes da cura chegar, eu preciso entender exatamente o que está acontecendo comigo. Aquele enfermo precisava lidar com os dramas da sua consciência, com o abandono da família, com a solidão, com a amargura, com a rejeição. Eu não tenho ninguém. Aquele homem tinha uma doença pior do que a paralisia. Era a mágoa de saber que ninguém mais se importava com ele, nem mesmo a família. Notem vocês a resposta dele. Querem ser curado? Qual é a resposta que você espera? Quero. Não quero. Pronto.
Vai direto ao ponto. Mas a resposta dele foi evasiva. Eu não tenho ninguém. Mas não foi a pergunta que eu fiz para você, se você não tem ninguém. Não estou querendo saber isso. Só estou perguntando, você quer ser curado? Quando esse homem responde, eu não tenho ninguém, ele deixa vazar o verdadeiro problema dele. É o abandono. É a solidão. É a desvalorização da vida. É de sentir um João ninguém na vida. É de achar o seguinte, comigo ninguém importa. Meus amados, a grande maioria das pessoas que ceifam a própria vida é que chegam à seguinte conclusão, ninguém se importa comigo. Se eu tirar a minha vida, não vai fazer falta para ninguém. Vai ser um alívio para muita gente. É um engodo, é um engano, é uma mentira, é uma farsa. Ninguém é uma ilha. A sua vida importa. E se não importa para um, se não importa para outro, se não importa para os amigos, se não importa para a família, importa para Deus. Deus criou você. Você tem valor para Deus. Não importa se você é velho ou novo, se você é bonito ou feio, se você é alto ou baixo, se você é gordo ou magro, se você é rico ou pobre, se você é isso ou aquilo, não importa, Deus se importa com você. Mas aquele homem começa a espremer o pus da ferida e responde para Jesus, eu não tenho ninguém, eu não tenho amigos, eu não tenho família, ninguém se importa comigo. Talvez hoje o Senhor Jesus quer que você enfrente você mesmo. Que você comece a olhar para dentro de você e diz, meu Deus, eu preciso encarar isso. Voltar lá no passado. Lidar com a culpa. Lidar com o medo. Lidar com a solidão. Lidar com memórias amargas. Lidar com perdão. Lidar com o sentimento de que há anos e anos, nunca a mão foi estendida para mim. Antes de Jesus curar esse homem, Ele quer que esse diagnóstico venha com clareza na sua mente e no seu coração, para que essa pergunta faça sentido. Você quer ser curado? Há muitas pessoas que não têm nem consciência de que estão doentes. Há outras pessoas que já se acostumaram tanto com a doença, que não querem sair mais da maca. É um fato muito curioso, não tem muito a ver com doença, mas vocês sabem que há mendigos profissionais, por exemplo, pessoas que não querem sair da rua, ou pessoas que fingem serem mendigas. Eu fiquei muito assim, chocado um dia, quando eu era pastor em Bragança Paulista, havia uma mulher que pedia esmola todo dia na praça, e ela vestia roupas rotas, e fazia uma carinha de doente, e parecia que ela estava doente mesmo, e todo dia a gente passava por lá e via aquela mulher pedindo esmola. Até um dia que eu vou fazer uma visita num bairro mais distante da cidade e vejo a senhora aprumada, bonitinha, andando numa boa, e eu fui acompanhando e vi ela entrar numa casa boa. Era mendiga, era profissional. Há muitas pessoas que se acostumaram com a doença, se acostumaram com a vida que levam, ou não tem mais esperança de sair dela. Mas hoje Jesus está perguntando para você e para mim, você quer ser curado? Você e Deus sabem do que você precisa ser curado nessa noite. Bom, me permita encerrar com o terceiro ponto. Eu quero dizer para você que Jesus, o médico dos médicos, está aqui hoje para oferecer a você uma cura completa. E a primeira coisa é uma pergunta maravilhosa. Você quer ser curado? Ele não está perguntando quanto tempo você sofre. Ele não está perguntando se o seu problema é humanamente insolúvel. Ele não está perguntando se você já tentou várias vezes e não conseguiu. Se você já se frustrou com promessas que não aconteceram na sua vida. Ele sabe quem é você. Ele sabe há quanto tempo você sofre. Ele sabe a gravidade do seu problema. Ele sabe que o seu problema não tem solução humana, nem na psicologia, nem na psiquiatria, nem nos recursos humanos. Ele sabe que o seu problema não está dentro de uma farmácia, dentro de um hospital,
que o seu problema só o céu resolve, só o braço do Onipotente resolve, só Deus resolve, só Deus perdoa, só Deus resolve o problema da consciência, cercada e machucada pela culpa, e Ele hoje está aqui fazendo essa pergunta para você: você quer ser curado? Diante desta pergunta maravilhosa, o Senhor agora dá uma ordem maravilhosa: levanta-te, toma o teu leito e anda. O que eu acho curioso é que, se a primeira pergunta, ou se a pergunta é para nós óbvia demais, queres ser curado? Para um enfermo? A ordem parece-nos mais óbvia ou mais sem sentido ainda. Porque tudo que um paralítico quer fazer na vida é andar, é ficar de pé, é se aprumar. Há 38 anos eu não sabia o que era isso. Ele poderia ter respondido para Jesus: bom, querer eu quero, mas não consigo. Você e eu não conseguimos também. Você e eu não conseguimos parar de pecar, de fazer coisas malucas, que vão nos ferir, nos machucar, nos tornar escravos, a não ser que o Senhor nos dê poder. Mas aquele que dá ordem, dá o poder para que a ordem se cumpra. A palavra dele é poderosa. Ele dá uma ordem para o sol e o sol para. Ele dá uma ordem para as estrelas e elas aparecem. Ele dá uma ordem para o mar se acalma. Ele dá uma ordem para o vento e o vento cessa. Ele dá uma ordem para os anjos, eles saem para cumprir a ordem de Deus. Ele dá uma ordem para os demônios, eles batem em retirada. Ele dá uma ordem para a enfermidade e a enfermidade cessa. Ele dá uma ordem e essa ordem se cumpre. Ele disse para o homem da mão mirrada: estenda a tua mão. E a mão se estendeu. Ele dá ordem para o paralítico: levanta-te, e ele se levanta. Ele dá ordem para Lázaro no túmulo, e Lázaro sai do túmulo. A voz dele é poderosa, e ele tem uma ordem para você hoje: levanta-te, toma o teu leito e anda. É hoje, o milagre pode acontecer na sua história. Mas vejam vocês, finalmente, que diante de uma pergunta maravilhosa e de uma ordem maravilhosa, há um resultado maravilhoso. Porque o versículo de número 9 diz o seguinte: imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. O que é maravilhoso nas curas de Jesus, irmãos, que o Senhor Jesus não curava a crediário, a prestação, em doses homeopáticas. Eu fico imaginando que, mesmo que a medicina pudesse ser usada de uma maneira tão extraordinária para levantar esse homem do leito, depois de 38 anos paralítico, o médico, por mais eficiente e entendido, diria para esse homem: agora você vai fazer 6 meses de fisioterapia. Os músculos atrofiados. Ainda que fosse curado, ele não conseguia andar. Mas o Senhor Jesus não cura pela metade, ele cura por completo. Não é sugestionamento. Eu fico olhando hoje os chamados milagreiros de hoje, que fazem marketing de milagres que nunca aconteceram, querendo provar que o milagre aconteceu, a pessoa sai toda troncha. Não, Jesus, o cara não saía troncho, não. Ele saía pulando, a cama nas costas, para todo mundo ver. Quando Jesus diz que perdoa pecados, ele não faz de conta, ele perdoa mesmo. Quando ele cura a sua memória da dor, da culpa, ele cura mesmo. Quando ele perdoa os seus pecados, ele apaga o seu passado e joga os seus pecados nas profundezas do mar e bota uma plaquinha: é proibido pescar aqui. O Senhor está aqui hoje para fazer um milagre na sua, na minha, na nossa vida. E hoje você sair daqui curado, perdoado, liberto, restaurado e voltar para sua casa livre, sem o peso da culpa, sem o chicote do pecado atordoando e atormentando a sua vida. O sangue do Cordeiro nos purifica de todo o pecado. Louvado seja o Senhor. Eu quero orar com você, colocar a sua vida, a minha vida, a nossa vida diante de Deus.
Feche os seus olhos por um instante. E uma pergunta há de ser feita a você e a mim nesta noite. Você quer ser curado? Algum problema na sua vida? Que você sabe que tem? Que você enfrenta, que faz você sofrer, chorar? Que você já lutou tanto tempo, não conseguiu? O médico dos médicos está aqui hoje. E hoje é a noite da sua cura. A noite do perdão, da restauração, do novo começo na sua história. Se você hoje quer esta cura na sua vida, esse milagre de Jesus na sua história, eu gostaria de convidar você a ficar em pé. Só você que quer fazer isso. Colocar a sua vida diante de Deus. Deus está aqui. Jesus está passeando entre nós nessa noite. Esse santuário se transforma no tanque de Betesda. E hoje você vai não ficar mais prostrado. Você vai se levantar na autoridade do nome de Jesus e vai voltar para casa livre, liberto, perdoado, restaurado para a glória de Deus. Nós te adoramos, Senhor. Ó Jesus bendito, médico dos médicos, nós te adoramos, porque Tu és o Deus da nossa vida. Tu és a nossa esperança, Tu és a nossa alegria, Tu és a nossa paz, Tu és a nossa justiça, Tu és o Deus que nos dá vida e vida em abundância, o Deus que perdoa os nossos pecados e deles não mais se lembra. Bendito é o Teu nome, porque a Tua palavra é viva e é poderosa, e hoje a Tua palavra ecoa no nosso coração, trazendo-nos perdão, salvação, libertação, cura, restauração da nossa vida. Meu Deus, nós só podemos falar aos ouvidos, mas o Teu Espírito está aqui, e Ele é poderoso para falar aos corações. Aplica a Tua palavra, Senhor. Cada pessoa aqui tem uma situação, uma enfermidade, ou do corpo ou da alma, que só Tu podes curar. E nós pedimos, manifesta o Teu poder nesta noite. Glorifica o Teu santo servo Jesus nesta noite. Exalta o Teu nome nesta noite. Glorifica o Teu nome, Senhor, através da cura, da libertação, da restauração, da salvação do Teu povo. Oramos neste nome, que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Aleluia. Amém.